Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o cenário político, volta de Bolsonaro e as eleições municipais. Eu converso com o Ricardo Salles, que é deputado federal pelo PL de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, e vamos começar falando das articulações partidárias em Brasília, não é? Eu queria saber, em relação ao PL, qual vai ser a posição do partido. A gente tem visto a formação de vários blocos, de frentes. Nós temos o próprio governo tentando articular uma base de apoio para além da frente, que ajudou a eleger, mas temos, por exemplo, a União Brasil já esteve conversando com o PP de Arthur Lira, MDB, PSD, Republicanos, o PSC. PL, como fica? Olha, a princípio o PL não vai participar de nenhuma dessas frentes, uma vez que já é a maior bancada e tem posições, né, em comissões, presidência de comissão, presidência da Comissão de Fiscalização e Controle, presidência da Comissão de Segurança Pública, algumas posições importantes, tem a segunda vice-presidência da Câmara com o nosso deputado Sóstenes Cavalcante, ou seja, não necessariamente para o PL a participação de uma frente como essa, um bloco como esse, pode ser favorável. Mas é claro, tudo isso ainda sujeito aos entendimentos, não só através da presidência do partido, do Valdemar da Costa Neto, mas também da liderança do PL na Câmara, que é o nosso deputado, meu colega, deputado Altineu Cortez. Agora, e como é que fica a posição em relação às pautas relevantes para o governo? Eu já vi declarações suas no sentido de não fazer uma oposição radical, como já ocorreu no passado. Mas, pegando temas relevantes como arcabouço, reforma tributária, qual seria a posição do PL ou haverá uma individualidade, um posicionamento dos políticos frente a determinadas pautas? Olha, o PL tem um entendimento de que, se houver divergência de opinião entre os seus deputados, cada um poderá adotar aquilo que melhor lhe convém. É claro que o partido, preferencialmente, teria uma posição como grupo. Eu posso responder a minha posição por enquanto. Com relação ao arcabouço, me parece que são boas ideias, mas mal colocadas, né? Você não tem, com esse arcabouço fiscal que foi apresentado, um equilíbrio efetivo sem aumento de tributos, sem aumento de carga tributária. Até, evidentemente, me parece uma medida correta, uma sugestão correta do ministro Haddad em tributar algumas atividades que hoje não são tributadas, sejam os jogos eletrônicos ou essa concorrência desleal dos marketplaces chineses, sobretudo em cima da economia brasileira, mas há uma expectativa de aumento substancial da arrecadação com a carga tributária e não me parece factível isso. E aí você está condicionando o equilíbrio fiscal, não uma redução de despesa, mas aumento da receita. Essa é a nossa posição sobre o arcabouço. Por outro lado, a reforma tributária tem várias propostas, como vocês conhecem bem, PEC 45, 110, mas há uma que me parece a mais factível e a mais lógica, que é a 46, que nivela, unifica a legislação de ISS, portanto não mistura, o ICMS também é unificado, mas não mistura tributos do nível municipal com o estadual e com federais. Na medida em que você for tentar juntar tributos de diferentes níveis federativos, você começa a ter o conflito interfederativo, conflito dessas administrações e, para além de falar, evidentemente, nas divisões entre setores econômicos. Cada um puxa a tributação, ou puxa as isenções, ou puxa um tratamento diferenciado para o seu próprio setor. Isso é argumento da indústria, é argumento do agro, é argumento do setor de serviços, que emprega muito, e todos esses argumentos absolutamente relevantes. Então é difícil você escolher um lado em detrimento de outro. Exatamente, vai ser muito discutido esse tema nos próximos meses. O arcabouço tem mais urgência, não é, até para estabelecer uma perspectiva para as contas públicas. Mas voltando à política, nós tivemos o retorno do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil. Ele é alvo de investigações, vai prestar depoimento nesta quarta-feira. Agora, o PL o coloca como uma grande liderança, não é? Apostando na possibilidade, inclusive, dele dar um reforço importante para as eleições municipais. E ele já chegou a sugerir o seu nome como prefeito, candidato à prefeitura aqui de São Paulo. Eu queria saber, na sua avaliação, qual o papel que o ex-presidente Bolsonaro pode ter nesse contexto político?
Bom, acho que o presidente é uma grande liderança, ele teve praticamente a mesma votação do presidente Lula, a diferença... Desculpa, deu uma quebra de sinal aqui. Já retornou. A diferença entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula foi de cerca de 2 milhões de votos, ou seja, uma diferença muito pequena, não é? O presidente Bolsonaro tem sim a representatividade desse campo mais conservador, de uma visão mais liberal na economia, né, da direita, digamos assim, classificar de direita em termos maiores. Então ele é realmente essa liderança. Ele, por outro lado, agora, ao retornar da viagem dos Estados Unidos, ele assume esse papel naturalmente, mesmo que ele não queira entrar nos temas do dia a dia, e até acho que ele está correto em ter essa posição, de não entrar individualmente em cada assunto. Esse papel de entrar nos assuntos individualmente tem que ser feito pela oposição no Congresso, quer seja na Câmara ou no Senado. Nós estamos fazendo esse papel. O presidente tem um papel muito mais institucional, representativo. Acho que é muito conveniente, por exemplo, ele viajar pelo Brasil, encontrar as pessoas, ouvir o povo, sentir o que está acontecendo, né, receber as demandas, conversar com a população. Acho que esse é um papel importantíssimo de alguém que era o presidente da República até 31 de dezembro e que teve praticamente a mesma votação do atual presidente. Agora, o senhor poderia ser o candidato de direita à prefeitura aqui de São Paulo, porque já vi declarações suas no sentido de ser opositor à candidatura de Boulos, que vai ser candidato, que foi muito bem nas últimas eleições, foi para o segundo turno, e o senhor já disse discordar, eu queria até confirmar isso, de um apoio à reeleição de Ricardo Nunes, que é do MDB, porque o MDB apoiou a candidatura de Lula. Veja, primeiro eu fiquei muito honrado com o apoio do presidente Bolsonaro, o reconhecimento da minha experiência no Executivo, tanto no Executivo Estadual quanto no Executivo Federal. Eu fui o 5º deputado mais votado do Brasil, 4º deputado mais votado de São Paulo, Guilherme Boulos foi o primeiro. Mas se nós somarmos os votos dos principais candidatos da direita com os votos dos principais candidatos da esquerda aqui na capital, os candidatos de direita tiveram mais votos do que os candidatos de esquerda. Né, a somatória desses votos. Então, há absoluta viabilidade de uma candidatura de direita na capital. Aqueles que comentam, falam, não, a direita não ganha na capital. Olha, João Dória ganhou no primeiro turno. Então, não é bem assim. O que eu vejo em relação à candidatura do Boulos, em relação à candidatura do Ricardo Nunes e, eventualmente, a minha, se essa for a decisão do presidente Valdemar e do Partido Liberal? O Boulos representa uma visão, na minha opinião, inadequada da cidade de São Paulo. Uma visão de uma esquerda radical, de desrespeito à propriedade privada, de uma série de conceitos que já se mostraram equivocados na América Latina inteira. Não deram certo em nenhum outro lugar. Não vai ser aqui em São Paulo que vai dar certo. Por outro lado, a administração atual, ela é meio que uma continuidade, né, de tudo aquilo que acontece com a cidade de São Paulo há muitos anos. E o que é isso na prática? Fez com que a cidade de São Paulo fosse refém de diversos grupos de interesse. Refém do grupo que controla o transporte coletivo, refém do grupo que controla o asfaltamento de ruas, refém do grupo que controla a iluminação pública, do grupo de caçamba. E com isso, o que acontece? A cidade de São Paulo, ao invés de ter os melhores serviços aos melhores preços, ela tem o contrário. Ela presta os piores serviços com os maiores preços. E isso se reflete, dentre outras coisas, nesse IPTU absurdo que você paga na cidade de São Paulo e não recebe nada em troca. Uma cidade que está suja, mal cuidada, né, uma zeladoria lamentável e não tem sequer a desculpa de não ter dinheiro. São Paulo tem 30 bilhões de reais em caixa e ainda assim uma cidade que está muito ruim de se viver. É isso, nós já vamos encerrando, vamos acompanhar todas as discussões no próximo ano, as eleições municipais aqui de São Paulo, aliás, em todo o país. Eu agradeço muito a participação do deputado federal pelo PL de São Paulo, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, uma boa noite a todos. Com vocês.